Digam assim comigo: Pai amoroso, fala comigo. Traz ao meu coração a verdade que queres destacar nesta manhã. Quero aprender, quero praticar. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Filipenses capítulo 3. Verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até mesmo chorando, que aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Fiz questão de ler este capítulo 3 com vocês, no livro de Filipenses, porque o apóstolo São Paulo tinha uma preocupação muito urgente com as pessoas. Preocupação que Paulo tinha com o rebanho de Deus,
com aqueles que faziam parte deste rebanho tão precioso, que foi alcançado pela graça salvadora e regeneradora de Jesus, sua preocupação era exatamente em firmá-los na fé, em dar a eles a garantia das convicções que eles tinham, a fim de que eles pudessem continuar caminhando, como bem diz o apóstolo São Paulo, caminhando, usando as circunstâncias e experiências do seu passado apenas como instrumentos para que eles dessem o próximo passo, para que eles subissem o próximo degrau, alcançassem a próxima etapa da sua existência. E Paulo diz, uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, eu avanço, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele estava dizendo o quê? Paulo estava dizendo, eu continuo caminhando na direção que o meu Pai tem me concedido por intermédio do seu Filho Jesus, por causa da sua soberana vocação. O que é soberana vocação? É o soberano chamado. Quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, o fomos pelo fato do Senhor ter nos chamado a Ele. Não foi Ele que nos convidou, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Seu chamado produz uma vocação. Seu chamado produz um alvo. Seu chamado produz um objetivo. Seu chamado produz uma caminhada. Então, hoje em dia, o cristianismo hoje está um pouco esquisito. As pessoas ligam-se a grupos religiosos que nós, muitas vezes, erroneamente chamamos de cristãos, apenas para buscarmos a solução dos nossos problemas pessoais. Por exemplo, há pessoas que buscam o cristianismo para tentar se ver livre de doenças e de enfermidades, se ver livre de frustrações financeiras, econômicas, se ver livre de desemprego, de desilusão na vida conjugal, se ver livre do câncer, ou se ver livre das enfermidades emocionais, se ver livre de alguma coisa. Então, cristianismo virou uma sede onde nós buscamos a solução dos nossos problemas. Cristo virou para nós diretor da empresa para a qual nós queremos trabalhar, a fim de que Ele nos garanta cada mês um bom ordenado, uma boa recompensa. Jesus virou apenas um moleque de recado. As pessoas usam Jesus como se ele fosse servente, aquele que está sempre disponível para resolver os problemas de todo mundo. Jesus virou o diretor de sindicato. Quando nós temos uma reclamação para fazer, logo vamos a Jesus para pedir em benefício da nossa classe, os nossos direitos. Tenho o direito de ter um bom emprego, tenho o direito de ser reconhecido nos meus direitos trabalhistas, nos meus direitos sociais, tenho direito. Então, fazemos as reclamações dos nossos direitos. Que tristeza. Cristianismo que virou instrumento de solução de problemas, um cristianismo utilitário, que a gente se converte apenas para se tornar membro de um grupo religioso, que nós fazemos questão de frequentá-lo todos os domingos, que nós fazemos questão de fazer parte das reuniões de oração, que nós fazemos questão de participar até dos eventos relacionados com jejum, oração, pelas madrugadas, pelas manhãs, ao meio-dia, ou sei lá eu que horas for. Cristianismo que virou apenas instrumento de serviço das pessoas. Que pena, que pena, que tristeza. Isto pode ser tudo, menos cristianismo. Vou botar você para pensar hoje. Isto pode ser tudo menos cristianismo.
Meu amigo Shane Claiborne, no livro que eu estou recomendando a vocês, já estou no final desse livro, meu amigo Shane me ajudou a pensar em algumas coisas importantes. Muito importantes, porque eu estou recomendando a vocês. Um livro muito interessante de ser lido, tem que ser lido com calma, experiência de um jovem ainda, 40 e poucos anos, este jovem que se transformou num dos discípulos da Madre Teresa de Calcutá, na Índia. Ele entendeu o cristianismo de maneira completamente diferente depois que ele conheceu o ministério e o trabalho da Madre Teresa lá na Índia, voltado aos leprosos, voltado aos doentes terminais, voltado a gente que não tinha mais orelha, não tinha mais mãos, não tinha mais nariz, porque a lepra tinha tomado conta e os ratos nas ruas de Calcutá, os ratos acabavam comendo estas pessoas vivas. Esta mulher, Madre Teresa, ela não se limitou a cuidar de chegar lá e dar um prato de comida para todos eles, alimentá-los, dar um banho e prepará-los para a morte. Não. Esta mulher entendeu o cristianismo que nós todos temos dificuldade em entendê-lo. Para nós, cristianismo, vou repetir, instrumento de serviço. Para ela, era instrumento de serviço ao próximo, de serviço a terceiros. Para nós, cristianismo é a solução dos nossos problemas. Para ela, cristianismo era a solução do problema dos outros. Seus olhos estavam voltados para os outros. Seus olhos estavam voltados para o seu semelhante. Então, o nosso amigo Shane diz lá na página número 46, ele diz o seguinte, preste atenção. Ele diz assim: nós somos o corpo de Cristo, não no sentido figurativo, mas somos a carne e somos o sangue de Jesus vivo no mundo através do Espírito Santo. Nós somos as mãos, os pés e os ouvidos de Deus. Vocês concordam com essa declaração? Vocês ouviram essa declaração alguma vez? Hã? Já ouviram essa declaração alguma vez? Quantos já ouviram? Levante a mão. Muito bem. Quantos não ouviram? Levante a mão. Os que não ouviram. Vocês chegaram aqui hoje pela primeira vez? Vocês chegaram aqui pela primeira vez. Por isso que o apóstolo São Paulo diz assim: não me canso de repetir as mesmas coisas para vocês. Sabe por quê? Porque as pessoas são assim como você acabou de atestar. Não estou lhe acusando de nada, mas esta é a realidade do ser humano. É assim que nós ouvimos. Às vezes a gente ouve com o coração lá na praia, ouve com o coração lá no escritório, ouve com o coração lá na cozinha, ouve com o coração em qualquer outro lugar. Entendeu? E às vezes ouve e não entende. Isto que Shane está dizendo é a mensagem que eu prego há 50 anos no meu ministério pastoral. É a mensagem da comunidade da graça. Esta é a mensagem nossa da comunidade da graça. O que é esta mensagem? Somos uma igreja vivendo para alcançar e vê-lo transformado em discípulo. Igreja, somos a igreja família. O que é a igreja família? Não é a igreja que prega sobre família. A igreja família, porque é a igreja dos filhos de Deus. É a família de Deus. É a família de Deus, é a família dos
filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, transformados em novas criaturas, filhos de Deus. É isto. Uma igreja família, a família de Deus neste mundo. A família de Deus é composta dos filhos de Deus, que são irmãos de quem? Irmãos de Jesus. E esses irmãos de Jesus tornaram-se o quê? Membros da família de Deus e, portanto, tornaram-se membros do corpo de Cristo. Vocês ouvem eu pregar isso há quanto tempo? 50 anos só que eu prego sobre esta verdade, só 50. Por isso, Paulo, conhecendo os irmãos lá de Filipos, dizia assim: quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva para vocês as mesmas coisas. Por quê escrever as mesmas coisas? Que Paulo está dizendo, porque é segurança para vocês, que talvez muitos não entendam a realidade das verdades que estão ouvindo, recebendo e experimentando. Então, Shane diz assim: nós, neste mundo, somos o corpo de Cristo, quando nascidos de Deus. Não no sentido figurativo, não é uma figura. Nós somos o corpo de Cristo, a carne e o sangue de Jesus vivo no mundo através do Espírito Santo. Você é a carne e o corpo de Cristo vivo neste mundo. Quando eu digo para vocês, quem é Jesus para você? O que é que você diz? Cristo é? Cristo é minha vida. Eu pergunto para você, isso significa o quê? Que você é membro do quê? Você é membro do quê? Do corpo de Cristo. Dá para entender isso ou não? Quando eu digo a você, quem é Jesus para você? Você diz, Jesus é a minha vida. Você está dizendo que o quê? Você está dizendo que você é membro da vida de Cristo, deste corpo de Cristo, em carne, sangue, osso, pele. Quem é o corpo de Cristo? Quantas vezes eu digo para vocês, o Cristo que vive em mim ama Cristo que vive. Ouvem isso ou não ouvem? Ouve ou não ouve? Ou será que eu estou falando? Às vezes eu falo grego. Vou falar assim, até o fim da minha vida. Esteja certo. Incomodar você até o fim da minha vida. Você vai entrar no céu à força, na marra. Te leva para frente. Vai, cara. Vai que é tua, mano. Vai. Tem que entrar no reino de Deus. Jesus ensinou que alguns têm que entrar pela violência. Então eu vou chamar uns violentos aí para empurrar você para dentro do reino de Deus. Então o Shane diz assim, vocês são as mãos, os pés e os ouvidos de Deus. É isto que nós somos. Se Cristo é minha vida, Cristo é minha vida, eu sou as mãos e os pés de Jesus, os ouvidos, o coração, a paixão de Jesus. Quem é que eu devo repetir? Qual a vida que nós devemos repetir? A vida de? Quero ouvi-los. Não ouvi? Diga para o seu irmão, a vida de Cristo que vive em você. A vida de Cristo que vive aonde? Em quem? Quando os primeiros discípulos saíram de Jerusalém, foram para Antioquia da Síria, por causa da grande perseguição lá em Jerusalém, feita contra os discípulos, quando eles chegaram lá na cidade, naquela região como é? Acabei de falar da Síria, Antioquia. Quando ele chegou lá, aquele grupo, pela primeira vez na história, quando eles chegaram lá, os habitantes da cidade disseram assim, olha ali os cristãos. Não é que eles eram membros de uma igreja cristã. Naquela época não havia esse negócio. Não é que eles eram membros de um grupo cristão, porque a raiz da palavra, a etimologia da palavra, o significado da palavra cristão é os parecidos com? Os parecidos com? Agora eu pergunto, os parecidos em quê? Bom, pensa. Enquanto eu tomo água, pensa, vai. Parecido em quê? Vai. Pensa, vamos. Parecido em quê?
Fala para a pessoa do seu lado, olha, deve ser parecido no cheiro, no hálito. Vai, fala aí para a pessoa do seu lado, olha, era parecido, eu acho que, né, Jesus? Acho que era parecido que comia um peixe junto, que, umas coisinhas assim, né, Jesus? Hã? É parecido em quê? Hã? Chegaram a uma conclusão aí ou não? Bom, pessoal, isso aqui não é... Isso aqui é uma reunião de família. O que é isso aqui? Auditório para ouvir pregadores? Isso em qualquer lugar vocês encontram. Que é uma reunião de família. Eu levanto a pergunta, você dá a resposta. Hã? Começamos no amor, no serviço, no perdão, na santidade, na paixão por Jesus, na mansidão. Eles eram parecidos com Jesus, não porque eles tinham a barba nazarena comprida de Jesus, né? Não. Eles eram parecidos com Jesus porque eles tinham as atitudes, o estilo de vida semelhante ao de Jesus. E como era o estilo de vida semelhante ao de Jesus? Entre tantas características, isto era o seu caráter, o seu estilo santo de vida. Mas as características da vida de Jesus é que Jesus entendia que veio aqui para cumprir com o projeto de Deus, o Pai que o enviara. E os cristãos daqueles dias entendiam que a grande responsabilidade deles era viver e expressar Cristo através do serviço que eles ofereciam às pessoas. Iam de casa em casa, oravam pelas pessoas, abençoavam as famílias, reuniam-se em pequenas células, nos G100s, para fortalecerem a sua fé, mas para multiplicarem a sua fé. Amavam-se, cuidavam uns dos outros. Lembra? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Vamos lá então? 2:42. Vamos lá. 2:42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Vamos ver como é que era o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Para saber se o Shane estava certo com o que ele estava dizendo ou não. Ó, verso 41, 2:41, de Atos dos Apóstolos, diz assim, o que é que diz? Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas mil pessoas? 3.000 pessoas, 3.000 almas, fora mulheres e crianças. Não se contava aqui, eram só homens que se contavam, então faltava aqui as mulheres, talvez umas 15.000 pessoas. E essas pessoas, como é que elas viviam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam onde mais? Na comunhão. Aonde mais? No partir do pão. Onde mais? Nas orações. O que é que acontecia no coração dele? Veja o estilo de vida parecido com o de Jesus. Olha lá. Em cada alma havia temor. E o resultado disto é que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam aonde? Estavam juntos. E o que mais? E tinham tudo em comum. Ah, que coisa maravilhosa esta família de Deus. Coisa maravilhosa, não era egoísta, cada um cuidava da sua vida e do seu próprio umbigo. As pessoas cuidavam umas das outras. Isso é um cristianismo que me apaixona. Olha lá, o que é que eles faziam? Vendiam as suas propriedades e bens, e aí? Distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha. Se alguém tinha necessidade, aquele que tinha mais, vendia o seu bem e ia cuidar da necessidade do irmão. Ah, meu Deus, eu amo esta igreja. Esta igreja que eu quero. E vocês? Esta é a igreja que eu quero. Esse negócio, esse evangelho que é pregado por aí, que você fique rico para ser mais rico, para ir para a televisão para contar que você agora é rico. Isso é do inferno. Isso é do inferno. Fique cada vez mais rico para você repartir os seus bens uns com os outros. Para você investir no pobre, na viúva, no necessitado,
no aflito, no desesperado, no desempregado, no que está lutando, no que está ferido, no que está doente, no que está desenganado no hospital, no que está leproso, no que está canceroso, no que precisa de ajuda e de amor. Ah, você está esperando que o INSS faça isto? Está pensando que quem tem que resolver isto é o governo federal, estadual e municipal. Para com isto! Na Igreja de Jesus, quem resolve esses problemas é o corpo de Cristo vivo neste mundo, que sou eu e você. Que sou eu e você. Que sou eu e você. Aplauda esta verdade. Oh! Corpo de Cristo, suas mãos, seus pés, seus braços. Você está satisfeito com esse cristianismo de vir aos domingos na comunidade assistir às palestras dos pastores? Ah, nem eu. Fico frustrado. Hoje cumpri a minha obrigação. Fui no culto pela manhã, estava maravilhoso. Pastor Wagner, como sempre, tão engraçadinho. Pastor Carlos Alberto, como sempre, tão chato. Entendeu? O pastor Ronaldo, que maravilhoso. Que poeta, que cântico maravilhoso. Que pastor fantástico. É para isso que você vem? Sabe, queridos, essa é a minha frustração. Isso é a minha frustração. Seu talento, seus dons. Paulo dizia, eu não acho que alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Eu acho que ainda não consegui a plenitude desta verdade, mas eu prossigo. Por isso, vou continuar ensinando aos meus irmãos as mesmas coisas. Dizendo para eles as mesmas verdades, porque será segurança para eles. Então, para que você está aqui hoje sentado? Amanhã você volta ao seu trabalho, continua a semana toda, mesma coisa. E seus vizinhos caindo aos pedaços. Os casamentos destruídos. Ontem, enquanto eu viajava, uma senhora, estava eu e Sueli, uma senhora falou assim, eu cumprimentei com muita gentileza, educação, eu presumo que eu tenha, e aí ela, que dia maravilhoso, eu levantei muito disposta, uma senhora, né, que a gente via que tinha posses, né? Disposta, já amanheci expulsando todos os demônios de mim. Repreendendo todos os demônios de dentro da minha vida. Não é assim, Sueli? Mandei embora todos os meus demônios. Já está saindo meus demônios todos. Eu falei, acaba. Dá de numa dessas os demônios se manifestar aqui, vou ter que expulsar esses demônios mesmo. Aí então vai fazer um show. Né? Um mundo assim. No lugar em que eu estava, tinha um casal de homossexuais. Casal. 2 homens casados. Era um casal. Um deles é advogado em Brasília, outro também. Os 2 casados. A gente não. O que é que o senhor fez? Passou de largo? Eu não. Fui lá abraçar. Levei a revista da Comunidade da Graça. Amo vocês, cara, que bom. Aí já começou a me contar a história. Falou mais até com a Sueli, né, Sueli? E levei a revista. Aí no final ele disse, veja o que ele me disse, na minha despedida, quando a gente despediu, né, filha? Ele disse para mim, puxa, que bom, posso sentir um amor tão grande do seu coração. Obrigado por este amor. Puxa, obrigado por o senhor indo a Brasília. Está aqui meu endereço, vai lá, vai me visitar. Puxa, eu senti um amor tão grande da sua parte para comigo. Eu disse, senhor, obrigado, que pelo menos reprovado não fui. Que a gente às vezes é muito... Deve ser uma bicha louca.
vai para o inferno, os bichos vai tudo para o inferno. Cuidado para você não ir na frente. A igreja foi chamada como o corpo de Cristo para amar as pessoas, amar a prostituta, amar o travesti, o homossexual, amar o bandido, amar o dependente químico, amar o desesperado, amar o assaltante, o assassino. Filhos, a igreja existe para isso. Não é para ficar aqui sentado assistindo o culto, indo embora para casa, e do mesmo jeito parece que a consciência é lavada. Pior de tudo, é cauterizada. Eu vou incomodar vocês até o último dia da vida de vocês. Vocês vão ver que eu vou provocar vocês. Depois que eu preguei num grupo aí, né, no Brasil, lá fora, aí preguei, a igreja toda veio lá, no final, o pastor pegou a palavra e disse, uma das coisas que o pastor Carlos Alberto faz, ele bota a gente para raciocinar. Ele, quando prega, põe a gente para conferir a nossa fé e raciocinar. Imagina só como é que está a coisa por aí. A pessoa não raciocina mais, é tudo imbecil, tudo tontinho, tudo vaquinha de presépio. Tudo vaquinha de presépio, não sabe o que é a fé. Para que serve a sua fé, a sua vida cristã? Por que você está aqui hoje? Você vai daqui, aqui estamos em talvez mais de 1.500 pessoas aqui nesta manhã. Onde você vai? E amanhã o que vai acontecer? Lá no lugar que você trabalha, na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, na sua escola, na universidade. O que vai acontecer, por favor? O que vai acontecer, por favor? Todos que estavam juntos tinham tudo em comum. Olha só o que o Lucas Amado, o discípulo que escreveu. Esse texto diz assim que eles, verso 46, perseveravam diariamente unânimes no templo não no prédio, no templo em frente ao templo lá em Jerusalém, porque eles não podiam entrar dentro do prédio. Então fora, ao ar livre. Perseveravam unânimes. Partiam o pão de casa em casa, porque não tinha prédio, não tinha esses que nós chamamos de templo, não tinha naquela época isso. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja o verso 47. Eu quero chegar aqui, pessoal, me ajudem. Me ajudem. Verso 47. Louvando a Deus. Contando com a simpatia de todo. Quem era o povo que ficava simpatizando com eles? Eram os ímpios. Era a cidade de Jerusalém. Eram os habitantes da cidade. Eles caíam na simpatia. Hoje em dia, estava falando com o pastor Paulo Mazzoni. Hoje em dia, por exemplo, quando se fala hoje em dia de padres, o que é que vocês ligam? Falam, padre, o que é que você liga? Hã? Pedofilia. Pedofilia. E quando se apresenta como pastor? Ladrão. Aproveitador. Enganador. Infelizmente. Tristeza isto. Mas naquela época, irmãos, por causa do cristianismo que eles viviam, o povo tinha simpatia, os olhava com amor, com respeito, com consideração. Porque o estilo de vida daqueles primeiros cristãos era diferente. Os alcançava, os abençoava, produzia neles o despertar da fé, admiração, não rejeição. E aí, filhos queridos, ouça bem, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Era o Senhor que acrescentava os que iam sendo salvos. Porque este é um evangelismo por osmose. É a sua vida, a vida de Cristo em você que alcança o outro. Então é o cristianismo onde você fala pouco e vive intensamente muito. Muito.
crítica que foi feita aos missionários, os primeiros missionários que foram para a Índia. A Índia, pena, nós perdemos o país, né? Perdemos para os hindus, para os muçulmanos, para as religiões outras, né? Os hindus diziam, né? Diziam o seguinte: nós não conseguimos ouvir o que vocês nos dizem, porque as atitudes de vocês falam mais alto do que as suas palavras. Eles falavam muito sobre levar as pessoas a Cristo, mas a vida deles era uma mentira. Se necessário for, cale a sua boca e expresse esse estilo de vida intenso de Cristo, sua vida. O Senhor é que acrescentava os que iam sendo salvos. Por quê? Pelo grande programa de evangelização? Pelos grandes ministérios evangelizadores daqueles? Não, pelo estilo de vida entre os cristãos. Unidade, relacionamento, comunhão, amor e o interesse que eles tinham uns pelos outros. Porque qual é o impacto que produz uma sociedade, uma igreja que reparte os seus bens com o seu próximo, que ajuda, que vê o leproso, vai atender, vai ajudar. Ouça o Shane, para eu finalizando aqui. Ouça o Shane. Quando Paulo escreve: eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo quer dizer exatamente aquilo que ele está dizendo. Vocês já ouviram eu citar alguma vez esse versículo aqui ou não? Já ouviram ou não? Lembram-se? Acho que muitos não lembram. E todas as vezes que eu prego, eu menciono esse texto, porque é firmeza para vocês. Olha, muitas vezes, veja agora, aqueles no leito de morte e os leprosos balbuciavam a palavra mística. A palavra era namasté, no idioma indiano. Namasté. Em meus ouvidos, dizia o Shane. Nós não temos uma palavra como esta em português. Ou não temos uma concepção desta palavra, né, ocidental. Então eles me explicaram o que é que a palavra namasté significa. E ele aprendeu o significado desta palavra. Eu honro o santo que vive em você. Namasté. Namasté. O que significa isso? Vocês já ouviram aqui nesta igreja alguma vez algum pastor ensinar a vocês isso? Sim ou não? Sim. Quantos já ouviram? Levante a mão. Ah, meu Deus, obrigado. Pelo menos uma coisa eles ouviram, sim. O Cristo que vive em mim, ama, que vive em você. Agora veja só uma coisa, pessoal. Eu sabia que eu podia ver Deus nos olhos deles, diz Shane. Seria possível eu estar me tornando um cristão? De modo que em meus olhos eles poderiam vislumbrar a imagem do meu amado. Quando é que aqueles leprosos e doentes, em estado terminal, quando é que eles diziam isso? Quando aqueles missionários, junto com a Madre Teresa e entre eles o Shane, iam e abraçavam os leprosos em estado terminal. Lavavam, colocavam curativos nas feridas, expressavam o amor de Deus. Muitos deles morriam sozinhos, sem ninguém, abandonados, não tinham ninguém, nem família. Mas pelo menos, você vai ver nesse livro, se você comprar, você vai ver, pelo menos eles morreram com esperança. Eles diziam: eu vejo o Cristo em você, namastê. Eu vejo Deus em você, eu vejo o Cristo em você. Ontem, quando eu saí do aeroporto, da minha chegada aqui, a São Paulo, saí no aeroporto, tinha uma frase no carro assim:
Tinha frase no carro, mas faz escrita no vidro do automóvel. Como é que é, Sueli? Eu dirijo. Como é que era? Eu dirijo e Deus me acompanha. Ah, tá. Muitos me seguem, Deus me acompanha. Eu olhei para aquilo e falei para a Sueli, para o Valdomiro, que foi me buscar no aeroporto, e falei, Deus está ferrado com esse cara. Mas não, se Deus acompanhar esse cara em um carro velho, né? O pior não é o carro velho, o pior eu não sei quais são os caminhos que ele ia tomar, imaginou Deus atrás daquele safado. Mas esta ideia que o mundo tem de Deus. Deus te acompanha. Eu não quero que Deus me acompanhe. Eu que vou acompanhar Deus. Eu dizia a Abraão, Senhor, eu é que te sigo, Senhor. Eu te seguirei, Senhor. Esse negócio de Deus é que me segue? Imaginou se Deus for onde a gente vai? Imaginou se Ele fizer o que a gente faz? Falar o que a gente fala? Deus está lascado na vida. Quando você diz que Cristo é sua vida, Ele não te acompanha. Ele vive em você. Ele vive em quem? Namastê. Amo o Cristo que vive em você. Por quê? Porque posso ver. Então, para aqueles leprosos, qual era a figura que eles tinham de Deus, de Cristo, que aqueles missionários anunciavam? Qual era a figura que eles tinham? Do Cristo que se debruçava sobre eles para minorar o sofrimento, para consolar suas dores, para levantar das suas aflições, para apaziguar o seu coração. Queridos, esse é o cristianismo que eu quero. Esse é o cristianismo que eu amo. Namastê. Eu amo o Cristo que vejo em você. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Cristo. Como os dois senhores ontem me abraçaram, me beijaram e me disseram, você expressa amor. Obrigado. Eu saí dali tão quebrantado e tão cheio de responsabilidade que eu queria que as pessoas, não só da minha família, mas as pessoas ao meu redor, meus vizinhos, meus parentes, meus amigos, as pessoas que me servem, o posto de gasolina, o servente, os garçons, o dono do açougue, enfim, as pessoas que nos cercam, que elas vejam em nós o Cristo de Deus vivo e digam Namasté. E digam Namasté. O Cristo que vive em mim. Amo o Cristo que vive em você. E se eu conseguir encontrar aqui uma frase, com ela eu vou encerrar. A frase que eu achei fantástica do Shane. O Shane, uma frase tremenda dele. E ele diz o seguinte, que hoje a gente vive uma época, onde é que está aqui? A gente quer encontrar, a gente não encontra, né? A gente vive uma época em que as pessoas estão em busca do estrelato, né? Em busca da glória, né? Meu Deus do céu, por que eu não encontro agora, hein? Que chato. Está aqui, encontrei. Olha lá. O estranho é que as pessoas têm um fetiche de celebridade. As pessoas têm a síndrome de serem célebres. Querem ser reconhecidas no mundo. Querem ser reconhecidos como famosos. Superstars. Ícones. Ídolos. Aquele glamour que as pessoas buscam pelo reconhecimento. Tem que me reconhecer. Olha quem eu sou. De vez em quando você encontra gente na rua e diz assim, você sabe com quem está falando? Encontra com gente assim de vez em quando? Quero saber quem que eu estou falando. Celebridade. Tem que ser reconhecido. Agora veja o que o Shane fala. Já temos celebridades e superstars em número suficiente. Já temos celebridades e grandes estrelas
Nem número suficiente. Nosso problema é que nós não temos mais mártires. Nós só temos celebridades. Você dá a vida pela sua fé em Cristo? Cristo é a sua vida? Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo é a sua vida? Então você foi chamado para continuar o ministério de Jesus, que é dar a sua vida em resgate de muitos.